Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar um Saiba Mais, vamos falar um pouco sobre a raia do Drogasil, o ticker dela RADL3, e exatamente hoje, dia 18/9/2020, ela vai fazer um desdobramento. Então, quem tem 5 ações hoje, na terça-feira, quando acordar, vai ter 20 ações, né? Como não tem aumento de capital, funciona mais ou menos assim o desdobramento. Se a empresa está sendo negociada a R$100, o que vai acontecer? Eles vão distribuir isso daí, vai dividir em 5 partes. Então, se você tem uma ação, você vai ficar com 5. Quer dizer que se ela custa R$100 hoje, na terça-feira você vai ter R$500 na sua conta? Não. Terça-feira você vai ter o mesmo R$100. Só que em vez de você ter uma ação no valor de R$100, você vai ter 5 ações no valor de R$20. Então, é o valor de hoje dividido por 5, esse é o valor que ela vai ficar. O que o investidor ganha com isso? Mais liquidez. Funciona assim, a Magazine Luiza, ela fez algum desdobramento, né? Várias outras empresas fazem desdobramentos. E o que é bom nisso daí é que a ação fica mais líquida. Como assim? É mais fácil a pessoa comprar ações a R$20 do que ela comprar a R$100. Embora seja a mesma coisa, mas quando que a pessoa vê R$100, R$50, R$150, R$200, a pessoa leva um susto. Porque automaticamente com R$500, se ela está custando R$100, a pessoa só vai comprar 5. Então, se ela custa 20, com R$500 a pessoa vai comprar 25. Então, olha só que vantagem que tem de tudo isso daí, né? Muita vantagem, porque o número de vendas, de negociações vai aumentar bastante e existe uma tendência da ação se valorizar depois disso daí. Então, a Raia Drogasil, RD, né? O lema dela é gente, saúde e bem-estar. Essa empresa é líder no mercado brasileiro, né? Ela tem mais de 2.100 lojas em 23 estados. É bem interessante esse setor da área de saúde, da medicina, porque a população está envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Cada vez mais a tendência é ir buscar remédio. Ela teve um baque agora, claro. Por quê? Porque as lojas, onde que estão localizadas bastante lojas da Drogasil? Dentro dos shoppings. Os shoppings fechados, o que aconteceu? O faturamento foi lá embaixo. E ela teve um baque aí nessa pandemia, né? De repente a gente pode pensar assim, bom, a farmácia aí arrebentou de vender. Sim, as farmácias de rua, né? Já as farmácias, isso aí é o nosso modo de ver, né? Já as farmácias de shopping, elas tiveram uma queda aí significativa. Bom, em 2019 o faturamento dela foi de 18,4 bilhões. Foi um grande faturamento. Ela foi criada em 2011 com a fusão da Raia SA com a Drogasil SA. E agora um pouquinho de história sobre essas duas empresas. A Raia, quem fundou foi o farmacêutico João Batista Raia, em 1905, lá em Araraquara, região ali de Limeira, para aquele lado ali, região da Bandeirantes, salvo engano. Então, olha só, em 1905. Só quando que foi em 1935, a Drogasil também apareceu. Apareceu da onde? Da junção da Drogaria Braulio, isso aí mesmo, Drogaria Braulio e a Drogaria Brasil. Formou a Drogasil. Bom, em 1937, a Raia expande por outras cidades e torna uma rede. Então, a Drogasil também, ela incorpora mais 5 drogarias e já tem a tendência de rede, né? Tudo isso nesse intervalo de tempo. Então, ano a ano, elas foram fazendo alguma coisinha, uma coisa aqui, outra coisa ali, e é bom a gente saber sobre a história, porque a empresa ela não surge assim do nada, surgiu, daqui a pouco não tem a Drogasil, desse tamanho aqui, várias lojas. Então, se a gente souber como que, e a minha maneira de pensar assim, se a gente souber como que ela veio, a trajetória dela, é bem provável que para frente, se não mudar os fundamentos da empresa, é claro, para frente ela vai seguindo nessa mesma pegada, nesse mesmo pé aí
provavelmente o nosso dinheiro vai valorizar e a gente vai ganhar muito com isso. Em 1977, a empresa abre capital, sendo a primeira empresa de varejo farmacêutico a integrar a Bolsa de Valores de São Paulo. Em 1994, a Drogasil ela implementa nas lojas a TI, né? Sistema de computadores, essas coisas assim, e forma ali o layout dela também. Então todas as Drogasil que você entrar, você pode ver que tem a mesma cara, o mesmo formatão, o mesmo jeito, a mesma característica uma da outra. É bem interessante isso, porque a pessoa acaba, embora a pessoa compra aqui, compra ali, compra lá, se for tudo na mesma Drogasil, ela vai se sentir, ela já vai saber onde que vai estar cada item, cada coisa, e isso aí é bem interessante. Em 2005, a Raia completa 100 anos, com 135 filiais, 4 estados, 6 milhões de produtos vendidos por mês. Meu amigo, é bastante coisa. Já em 2007, a Drogasil faz uma oferta de ações e ingressa no mercado, no novo mercado da Bovespa. E quando que é em 2010, a Raia também faz a sua primeira oferta pública de ações. Para quem não sabe, é o IPO. E também entra no novo mercado de ações. A Drogasil, 75 anos, mais de 300 lojas em 5 estados. Em 2011 elas vamos se juntar, assim a gente já domina tudo aí e fica por isso mesmo. No nosso modo de pensar é assim. Então elas se juntaram e aí formaram a Raia Drogasil. É bom a gente se interessar e pesquisar um pouco mais sobre essa empresa para que a gente possa entender um pouco do número da empresa, né? Não basta a gente só entender o faturamento, de repente a gente olha lá só o faturamento, olha só o lucro, olha só o dividendo, olha lá o preço da ação. A gente precisa entender um pouco mais disso daí, tá? Eu sempre procuro passar aqui de uma maneira bem simples, bem didática, para que todo mundo consiga entender, sem aquele negócio de muitas palavras enroladas que a gente não consegue entender nada e a gente acaba achando que essa empresa ou aquela empresa é uma empresa boa para comprar. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra nem de nada, a única recomendação aqui que eu dou hoje é para você, ó, leia esse livro aqui, ó. O que aprendi com o homem mais rico do mundo? Esse daqui para empreendedorismo, para ensino de vida, né? Esse livro aqui é bem interessante, custa baratinho. Eu comprei na rodoviária do Tietê, tava viajando aí e eu passei lá, tinha uma feira daquela lá, eu comprei, acho que foi R$10 até. R$10. É um livro de 135 páginas, bem pouquinho aqui, bem gostoso de ler. E se eu fosse você, 136 páginas, se eu fosse você, eu lia esse livro aqui. Bom, olha só, eu peguei alguns números aqui para que a gente possa ter uma ideia. No dia 17, foi quando que eu peguei os dados aqui, no dia 17, a cotação dela estava 114,31, o fechamento dela, 114,31. Mas nesse tempo todo aí, dessa crise, ela, nas últimas 52 semanas, ela já foi negociada de R$ 91,63 até R$ 128,20. O dividendo dela é 0,58. Se você olhar o PL dela é bem esticado. Então, quando que uma empresa que você olha lá na bolsa, as empresas têm que pagar por lei no mínimo 25% do faturamento. Se você olha uma empresa com dividendo bem baixo, é porque essa é uma empresa de crescimento. Então, o que vai acontecer? Não espera bons dividendos dessa empresa. A empresa vai pagar não sei quantos milhões lá de dividendo, aí de repente a gente fala, poxa, essa empresa é uma empresa boa para dividendo. Ela não é boa para dividendo. É uma empresa, embora ela pague os dividendos lá nas datas que ela estimula lá, mas ela é uma empresa para crescimento. De repente, se a gente não souber ver os números e ver o que está acontecendo, a gente nem entra numa empresa dessa daí, porque se paga um dividendo desse, o PL dela é muito alto, você já pensa, caramba, eu vou entrar com dinheiro agora, como é que vai ser? É uma empresa que tem bastante crescimento, é o que nem eu falei. Com a população crescendo, a população envelhecendo, o que vai acontecer é aumentar o consumo de remédio, né? Infelizmente funciona assim, e principalmente para quem mora nos grandes centros comerciais, nos polos comerciais, né? Nos polos industriais, aquele estresse, aquela muvuca, aquela bagunça, acaba forçando a pessoa a comprar cada vez mais remédio.
Por isso que eu falo para vocês, estuda um pouquinho também da Fleury. É interessante isso aí, a gente brinca assim, mas a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso daí. Nos últimos 12 meses, ela pagou 0,6585, quase 0,66 centavos de dividendo. A valorização nos últimos 24 meses, nos últimos 12 meses, olha só aqui a vantagem, ela não é uma empresa pagadora de dividendo, mas olha o tanto que ela cresceu. Nos últimos 12 meses foi de 24,75. Meu amigo, se você tem R$100, um ano atrás, em setembro, você colocou lá R$100, hoje você tinha 124. Mais pouquinho. Se você tivesse 1.000, hoje você teria 1.240. Né? E se você tivesse 100 mil, se tivesse 1 milhão, tem que pensar mais ou menos nessa tacada aí. Bom, o tag along dela, o que é tag along? Tag along é a proteção que ela dá aos minoritários, né? Aos acionistas minoritários. Se você tem 10 ações, pode ficar sossegado que você vai ter 100% de segurança se ela for fazer alguma negociação lá, a sua posição ali vai estar garantida e o seu dinheiro também vai estar garantido. O que isso significa? Significa que se você tem uma ação custando R$10, você vai negociar aquele no dia da venda ali. Se ela tiver que recomprar a sua ação, você vai comprar do valor de mercado. Então, a liquidez média diária é o valor da ação, tá? A liquidez média diária dela, a negociação que ela faz ali todo dia, é de 160 milhões. O PL dela, o que eu falei para você, é de 52,95. Então isso quer dizer que você vai obter o valor que você investiu hoje em 52 anos? 53? Não significa isso. Significa, se a gente olhar só os números de hoje, sim. Mas a empresa ela vai continuar crescendo. Vai abrir outras lojas, vai fechar algumas outras lojas que para ela não é estratégico, porque a ideia, ela sempre vai abrindo e fechando loja. Se ela monta uma loja em algum lugar, passa os 3 anos, que é o prazo que ela acha que a empresa vai atingir o ponto máximo ali de faturamento, a loja vai atingir o ponto máximo de faturamento. Se ela chegar naquele valor, chegar naqueles 3 anos ali, aquele ali não está rendendo muito, então ela já fecha aqui e abre em outro canto. E lá no outro canto, lá, se for da mesma maneira, ela vai fechar de novo e vai abrir em outro lugar. É assim que funciona. É bem-vindo ao capitalismo. Tem que ser assim, né? Então, a gente vê um PL bem alto assim, mas pode ser que, olha só, em um ano ela valorizou 24, significa que mais entre 3 e 4 anos você recupera todo o dinheiro que entre 3 e 4 anos você recupera todo o valor que você investiu. Então funciona mais ou menos assim, né? Essas coisas, essa numeração aí, esses números, a gente que é investidor precisa entender muito bem, porque de repente você coloca lá o valor na ação lá e ela não está pagando dividendo, e você, de repente a pessoa pensa assim, caramba, mas eu ouvi falar que ela é uma boa pagadora de dividendo. É boa pagadora de dividendo em que questão? Paga bastante dividendo ou paga dividendo mensal? Ou paga dividendo constante? Ou como que é entendido isso e como que é falado? Tem que entender essa partezinha também, tudo bem? Então é bem interessante a gente entender essas partes de número. Como que é bem interessante a gente entender o que é o VPA. VPA é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, pelo número de ações. Então você pega lá o patrimônio líquido, divide pelas ações, o número total de ações, você tem o VPA. Mas o que o VPA significa? Ele indica qual o valor patrimonial da ação. Então esse valor, o valor patrimonial da ação hoje está em torno de 12,30. Esse é o valor normal dela. Como tem muita gente que se interessa, ela vai aumentando o valor dela, as negociações vai aumentando. Por exemplo, você tem uma ação que está custando R$10. Então ela está custando lá R$10, mas tem muita gente interessada em querer comprar porque acha que é uma empresa boa, ela passa para R$10,50, para 11, para 12, para 13. Só que o valor da empresa continuou o mesmo. O que aumentou foi o interesse das pessoas naquele papel, naquela ação. Então, a gente precisa entender isso daí. Significa que, de repente, ela pode cair até 12,30 e pode cair até mais ainda, né?
Então a gente tem que entender como que funciona isso, ser bem realista nisso daqui, tá? De repente as pessoas, não sei, acha que, de repente a gente acha que nunca vai chegar, mas pode ser que algum acontecimento aí, alguma coisa, em todo canto funciona assim, né? Não só nessa empresa, mas em qualquer outra empresa. Bom, o ROI está 17,55%, o ROA 5,59%. O ROI é 17,55%, tá? E o ROA é 5,59%. E o ROIC é 18,57%. Eu já expliquei o que é cada um desses daqui várias vezes aqui no canal. Mas se alguém não sabe o que quer uma explanação melhor, é só falar. Bom, os dividendos dela são constantes no decorrer do percurso, tá? O dividendo ali segue quase a mesma quantidade ali em todo o tempo. Em 2019 ela pagou 33 centavos, quase 36 centavos, quase 34 centavos. Em 2020 ela já pagou 35 centavos. O free float dessa empresa é de 64,86. O que é free float? É a quantidade de ações que tem disponível em circulação no mercado, tá bom? A receita líquida dela, isso que é importante, a receita líquida dela vem aumentando nos últimos anos. Então, se ela seguir nesse mesmo procedimento aí, aumentando a receita, aumentando, é claro que o valor da ação de R$12, de R$10, de R$20, um exemplo, se ela está custando R$100, vai dividir por 5, então vai ser R$20 cada ação. No decorrer do tempo, esse valor vai voltar a subir de novo. E sempre acontece isso com muitas das empresas, tá? A posição acionária para participar é hoje, dia 18/9/2020. Então, quando você vê esse vídeo aqui, já não tem mais nada. É um setor muito difícil, esse setor que essa empresa está embutido, tá? É o setor de varejo farmacêutico. As margens não são muito altas, né? Não são muito altas. Então, tem que vender bastante para poder ganhar um valor interessante. Um exemplo, ela vende lá um tipo de remédio, então a margem que ela ganha em cima daquele remédio lá não é muito alta, então ela precisa vender muito, e é o que elas estão fazendo. Essas lojas, elas vendem bastante, mas também vale lembrar que se a gente levar em consideração que o grau de alavancagem operacional não é muito alto, a gente chega num ponto crucial aí para nossa análise, né? Ela não ganha muito, mas vende bastante. Então é a estratégia chinesa. O chinês vende com preço bem baixo, mas vende bastante. E aí arrebenta de ganhar dinheiro. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Daqui a 2 dias, 3 dias, tem outro vídeo aí que eu estou fazendo a simulação dessa empresa de 5 anos. Se você gostou dessa análise, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal. É isso aí, fica com Deus, um grande abraço, bem-vindo ao nosso canal.